Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Música e Cinema, eu sou Leonardo Caprara e hoje nós vamos falar sobre Psicose, desde o primeiro filme de Alfred Hitchcock até as 3 sequências de baixo orçamento que poucas pessoas sabem que foram realizadas. Tudo começa com o primeiro filme, que é uma adaptação do livro de Robert Bloch. Hitchcock comprou o direito do livro para adaptar para um roteiro. Nos anos 60 já era comum o cinema colorido, porém o diretor preferiu fazer o filme preto e branco porque tinha muitas cenas com sangue. Mesmo assim, ele conseguiu fazer uma obra que é referência até hoje em cenas de assassinato, em questão de roteiro, é um filme muito bem elaborado. A história mostra a secretária Marion Crane fugindo com $40 mil e se hospedando num motel isolado, da família Bates. Nesse motel, ela encontra Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins. Até hoje ele é considerado um dos maiores vilões da história do cinema. É um filme que tem uma trilha sonora muito marcante, de Bernard Herrmann. É destaque também porque tem uma troca de protagonista na metade do filme, então até o meio você tem uma condução, depois tem uma inversão entre o protagonista, então é bem interessante essa condução. Praticamente todo mundo já deve ter visto algum recorte do filme, como a cena do assassinato no chuveiro. São cenas muito marcantes e que foi realmente um marco para o cinema. Mesmo sendo um filme de enorme sucesso, não foi uma produção cara, foi um filme de baixo orçamento, as locações também simples, então foi um filme muito barato para ser feito e o retorno foi gigantesco. Não vou me alongar muito falando do primeiro filme, foi um filme de enorme sucesso. Quem quiser entender mais, eu recomendo esse livro, Alfred Hitchcock e os Bastidores de Psicose. É um livro muito legal que explica como que funcionou a compra dos direitos do livro do Robert Bloch, como que o filme foi construído, a contratação dos protagonistas, a condução, os bastidores. É uma leitura bem legal, é uma leitura leve, então é bem recomendado para quem gosta do filme e quer entender mais sobre Psicose. Aí começam as curiosidades das sequências de Psicose. Ficaram 23 anos sem nenhum lançamento dentro desse universo. Aí em 1983, Richard Franklin assume a direção, Anthony Perkins retorna para fazer o papel de Norman Bates, e curiosamente no roteiro, Tom Holland assume. Não o atual Homem-Aranha, e sim o diretor de O Brinquedo Assassino, A Hora do Espanto, que assinou o roteiro dessa continuação que ainda segue a essência, tenta simular a essência do filme original de Alfred Hitchcock. Who is this? My mother is dead. Basicamente ele mostra Norman Bates retornando da reabilitação, tentando levar uma vida normal, porém com muitas restrições da sociedade, sendo muito perseguido e com alguns traumas do passado retornando para assombrar o protagonista. Novamente ele é realizado no Motel Bates, então é legal para quem gostou da primeira história e quer ver alguma continuação. Porém é um filme que, ao tentar simular a fórmula do primeiro filme, já sem Hitchcock, com um orçamento ainda mais baixo, peca muito, então não consegue ser um filme à altura do original. Talvez se você analisá-lo isoladamente, consiga passar como um filme razoável, mas na comparação com o primeiro filme, ele fica muito abaixo. 22 years later, Norman Bates is home. Psycho 2. It's starting again. Aí já em 1986, eles emendam um terceiro filme. Anthony Perkins, além de estrelar, também faz a direção em Psicose 3. Neste filme, Norman Bates segue morando no antigo motel, ele readquire um novo cadáver que ele acredita ser da sua verdadeira mãe, e todo o contexto, os visitantes, as suas memórias começam a lhe assombrar, e aí entra um novo elemento nesse filme. Aquele suspense construído muito em 1960 e que foi tentado dar uma continuação em 83, nesse terceiro filme eles abandonam completamente. Aí já pegam a onda do slasher, dos filmes de assassinos com muito sangue e tentam colocar isso dentro da rotina de Norman Bates. Will you leave me alone, Mother? Will you leave me alone? It's perfectly natural for a son to love his mother. Esse filme vai ser relevante mais para quem gosta muito de Psicose ou para quem é fanático por filmes, os slasher movies dos anos 80. Mas não é um filme de alta qualidade, entre os 4 filmes da franquia Psicose, com certeza esse é o pior. Anthony Perkins, Psycho 3. The terror is now complete. Aí em 1990 é o encerramento da franquia Psicose, se é que assim podemos defini-la. Norman Bates aparece completamente reabilitado, não mora mais no motel, tem uma família, tem um filho e tem muito medo que o seu filho tenha a mesma doença e a mesma relação materna. Esse filme traz na direção Mick Garris, que é um daqueles diretores muito curiosos. Em sua carreira você vai ver muitos filmes ruins. Por exemplo, ele trabalhou
em O Iluminado, de 1997. Ele também trabalhou no roteiro de A Mosca 2, então você vê que ele trabalhou basicamente em sequências de baixo orçamento e pouco sucesso. Curiosamente, o roteiro é de Joseph Stefano, que foi também o roteirista do primeiro filme, junto com Alfred Hitchcock. Então é um retorno para tentar dar uma impulsionada, tentar dar um marketing forte para esse filme, mas que não deu muito certo. O Stefano não gostou das duas primeiras sequências e tentou ignorar isso e fazer uma sequência direta do primeiro filme. Mas mesmo assim você consegue estabelecer relações entre o segundo e o terceiro. O quarto filme não foge muito do que já vinha sendo construído. Oh, I've killed before. And now I'm gonna have to do it again. Esse foi um dos últimos filmes da carreira de Anthony Perkins, ele morreu em 92, vítima do HIV. Então é interessante ver esse final de carreira do Perkins, e também esse é um dos melhores filmes em relação ao primeiro. Entre as três sequências, com certeza é a melhor, e dá um encerramento, digamos que digno para Norman Bates. Tudo é construído em torno de um programa de rádio, que eles falam sobre matricídio, e o Norman Bates se interessa, liga e começa a fazer perguntas sobre contar o seu passado, contar a sua infância, e também fazer algumas perguntas para estabelecer uma relação com seu filho e saber se isso passaria adiante essa sua doença. É um filme bem interessante, é a melhor sequência de Psicose. O final é um pouco chato, um pouco extenso, mas a construção dele é bem legal, principalmente em relação ao Norman Bates durante a infância, a relação dele com a mãe. Então, para quem gosta de Psicose, provavelmente essa será a sequência mais divertida. Os outros dois filmes poderiam ser ignorados, mas é legal assistir na sequência para entender toda essa linha cronológica de Psicose. Psycho 4: The Beginning. Anthony Perkins stars, with Olivia Hussey, C.C.H. Pounder, and Henry Thomas as young Norman Bates. Psycho 4: The Beginning. Bom, é isso. Acredito que você conseguiu entender de maneira rápida como que foram as três sequências de Psicose, quem participou desses filmes, quais são as melhores, quais são os piores filmes entre esses quatro. Se você gostou do vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, compartilhar no Facebook, dar aquele joinha, para estar ajudando o Música e Cinema a sempre fazer materiais de qualidade para o canal, para o site e para todas as mídias. Peço também que você acesse o artigo do Música e Cinema, em que a gente fala mais em detalhes sobre esses quatro filmes, e você vai poder se aprofundar mais na história de Psicose. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!